No Evangelho de Lucas, no capítulo 13, Evangelho de Lucas, capítulo 13, Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 6. Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 6. A palavra de Deus diz assim: Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que ele disse ao viticultor: há 3 anos eu venho procurar fruto nesta figueira, e eu não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Porém ele respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Amém e amém. Pode tomar assento em nome do Senhor Jesus. Nós somos gratos ao nosso Deus, como já foi falado aqui, porque podemos hoje celebrarmos a nossa última Santa Ceia do ano de 2025. Nós somos gratos ao nosso Deus porque desde janeiro, quando teve aqui a primeira Santa Ceia, até dezembro, hoje, a última Santa Ceia, nós participamos aqui, a grande maioria, do pão, do cálice, desses símbolos eloquentes que falam sobre a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós somos gratos ao Senhor por chegar no ano de 2025, no último mês deste ano, olhar para trás, no retrovisor da nossa história, e perceber que janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, a grande maioria que está aqui pôde celebrar a Santa Ceia do Senhor. Isso é motivo de gratidão, motivo de celebração, e render graças ao nosso Deus pela sua graça e pela sua misericórdia. Esse é um texto da palavra de Deus que, ao mesmo tempo que ele nos confronta, ele é um texto que leva aí você para uma reflexão. Eu acho que culto de Santa Ceia deve ser também um culto de reflexão. Essa é a proposta também do apóstolo Paulo, quando ele escreve 1 Coríntios capítulo 11 e verso 23. Esse texto que nós temos lido aqui, primeiro, nos chama a atenção para nós vivermos uma vida que agrade a Deus. Se você lê o capítulo anterior, que fala da morte dos galileus e da queda da torre de Siloé, eu não quis ler para não tomar muito tempo, você vai perceber por que é que Jesus está contando essa parábola aqui para nós. Mas o foco central, para você que está aqui nesta noite, é que este texto lido, ele vem nos chamando a atenção para nós vivermos uma vida que agrade a Deus. Porque uma figueira, ela tem bastante folhas. E, por exemplo, Jesus, tanto em Mateus capítulo 21, como também em Marcos, ele vai amaldiçoar uma figueira. Porque ele olha para aquela figueira, está chegando no final do ministério dele, ele está com fome, ele vai buscar fruto naquela figueira de Mateus capítulo 21,
E quando ele chega, ele não encontra fruto, ele encontra só folhas, só aparência. Parece, mas não é. E aí a Bíblia fala para nós que Jesus amaldiçoa aquela figueira, ela seca. Porque mais do que folhas, porque mais do que aparência, porque mais do que coreografia evangelical, gosto, do que vir num culto o ano inteiro, eu e você sermos homens e mulheres frutíferos. Então, interessante que Jesus chama eu e você para nós darmos frutos que glorifiquem o seu nome. O fruto é, na verdade, a vida que eu levo diante de Deus. O fruto, na Bíblia, é, na verdade, a minha vida diária que eu ando com Deus, o meu caráter, quem eu sou, quando ninguém me vê. O que sai da minha boca, o que eu penso, quais são as minhas prioridades, que fruto eu estou dando. Ou eu sou sua folha. As pessoas olham para mim, bem, parece que ele é cristão, mas a minha atitude dentro da minha casa, a minha atitude no trânsito, a minha atitude em qualquer lugar, mostra que parece que eu desconheço aquele Deus que propôs para mim uma salvação. Então, o texto fala para nós que Jesus inicia a parábola falando de um certo homem, ninguém sabe quem é. Ele inicia a parábola respondendo àquele grupo de religiosos. Ele inicia a parábola falando de um certo homem que tinha uma figueira. Ele diz, certo homem tinha uma figueira, e essa figueira, ela estava plantada, né? Porque você sabe que a nação judaica, a nação de Israel, geograficamente ela é pequena. Então, na ocupação de espaço, e era muito comum no Antigo Testamento, quando você vai para Isaías, capítulo 5, quando você vai para qualquer texto da palavra de Deus, como o Salmo 80, enfim, vários outros textos, você vai perceber que geralmente a vinha, plantada a vinha, também tinha uma figueira. Então, Jesus Cristo fala que essa figueira estava plantada junto da vinha. Até aqui, o texto está muito claro. Até aqui, o texto mostra para nós uma paisagem geográfica agrícola. E eu, além de fazer a composição do texto aqui, a exegese do texto, que a gente chama, a análise do texto, eu conversei com um engenheiro agrônomo. E eu falei com esse engenheiro agrônomo e disse, olha só, tem um texto aqui na Bíblia que fala assim, 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 assim. Eu queria que você lesse esse texto não do ponto de vista teológico. Queria que você lesse esse texto do ponto de vista da tua área, do ponto de vista técnico. Então, é esse texto, e eu vou te dar outro texto, que é também Isaías capítulo 5, que fala da vinha. Então, ele, que é o Anderson, né, tá dando aula aqui, né, o nosso irmão Anderson, que é do Ministério Atalaia. Então, ele fez uma análise técnica do texto aqui para mim, da engenharia, e depois eu falei para ele, olha, é justamente isso que a parábola que Jesus Cristo conta. Então, ele conta de maneira tanto técnica, do ponto de vista da engenharia, como também teológica, do ponto de vista do ensinamento, que a gente vai dar uma olhada aqui. Então, o texto mostra para nós que, no verso que eu li ali, no verso 6, então Jesus contou uma parábola. Uma parábola é algo interessante, eu sempre falo aqui, por quê? Porque uma parábola, ela vai sempre nos remeter a algo que a nossa mente não consegue captar, porque a nossa mente é finita. A nossa mente racional caída, ela não consegue compreender as grandezas de Deus. Então, óbvio que você vai perceber no ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o seu ensinamento, a sua didascalia, ele vai também rumar pelo caminho das parábolas. São várias as parábolas que tem na Bíblia. São várias as parábolas que mostrar para nós a realidade espiritual. Eu vou no mundo natural, no mundo que eu vejo, no mundo que eu percebo, no mundo que eu conheço, para eu compreender, a partir daquela lição, a partir daquele ensino, compreender as coisas de Deus, senão eu não entendo, não consigo captar, minha mente é finita.
E Deus é um Deus que eu só conheço Ele pela revelação, tanto natural, tanto escriturística. Aliás, hoje se comemora em todo o mundo o Dia da Bíblia. Sempre no segundo domingo de dezembro se comemora o Dia da Bíblia. O pessoal da Sociedade Bíblica do Brasil mandaram até felicitação para a nossa igreja aqui, porque a gente tem distribuído Bíblias aí, né, de uma remessa que eles mandaram para nós, mais de 1000 Bíblias, e a gente tem distribuído Bíblias para as pessoas lerem a palavra do Senhor. Então, hoje se comemora o Dia da Bíblia. Então, o texto fala, Jesus fala para nós aqui, e conta uma parábola, e ele vai construindo, é uma parábola pequena. Ele vai construindo algo maravilhoso para a gente entrar e perceber como é que Deus nos vê. E como é que eu e você temos que nos ver também à luz de Deus. Não é à luz da filosofia, não é à luz do sistema deste mundo aí, não é à luz da minha razão, é na luz de Deus. É como o Isaías. O Isaías, quando ele vai ao templo, e quando ele vê a glória de Deus, ele não vê somente a glória de Deus. Está lá no capítulo 6, e no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, ele viu, está certo? Eu vi o Senhor assentado, mas ele não só vê o Senhor, porque quando nós estamos no culto, na adoração, na igreja, nós estamos num ato contemplativo, mas num ato também onde Deus trabalha em nós. Ao mesmo tempo que a Bíblia fala a favor de nós, a Bíblia também fala contra nós. Em que sentido? No sentido que nós temos que mudar, no sentido que nós temos que fazer reflexão, no sentido que nós temos que olhar para nós. Não é o que o apóstolo Paulo escreveu e que daqui a pouco eu vou ler aqui, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus Cristo, naquela noite que foi traído, ele tomou o pão e tendo dado graças, do partiu e disse, isso é meu corpo que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é o cálice da nova aliança, fazer isso em memória de mim. Por quê? Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Mas o Paulo não para aí. O Paulo diz assim, examine-se, pois, o homem. Examine-se, pois, o homem. A si mesmo. Eu não vou analisar o meu irmão e nem o meu irmão vai me analisar. Eu vou me analisar. Eu vou olhar para dentro de mim. Eu vou olhar para o meu coração e perceber se tem algum fruto bom ou se tem fruto estragado e se Cristo precisa trabalhar na minha alma, na minha vida. Então, o culto de Santa Ceia é um culto de reflexão. E Jesus está aqui nessa parábola, levando eu e você, eles, os primeiros ouvintes aqui, lá do século I, para essa reflexão, e nós que estamos em pleno século XXI, final aí do mês do ano de 2025, uma reflexão para nós também. Então, Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Então, o texto até aqui está muito, muito bom, porque, como falei, era comum uma figueira ser plantada numa vinha. Inclusive, o texto é muito claro, mostra para nós que essa figueira... e quando você olha para a Bíblia, por exemplo, alguns textos que eu botei aqui, como Oséias, como Naum, como Zacarias, mostra que uma das figuras de Israel é a figueira, e também a videira, Salmo 80, são figuras do povo de Deus, que estão espalhados em todo o Novo Testamento. E a figueira e a videira também fazem parte da economia da nação hebraica lá do Antigo Testamento. O próprio Abacuque falou isso, né? Ainda que a figueira não floresça e tudo mais, todavia, se a economia quebrar, eu continuarei louvando e adorando ao nosso Deus. Então, até aqui o texto está muito claro. Existe aqui um empregado, vinhateiro, existe o dono, o proprietário, existe uma vinha enorme ali, existe uma figueira. Então até aqui tudo certo, mas o texto agora vai nos colocar diante de algo que é estranho. Por isso que Jesus fala isso, é estranho. Porque aquela árvore plantada junto à vinha, ela tinha somente folhas, ela não tinha frutos.
É estranho. Alguém que se diz cristão, alguém que diz que ama a Deus e faz tudo ao contrário do que Deus manda. Não tem fruto. Para Jesus, na parábola, era estranho isso aqui. Por isso que o texto começa a falar para nós o seguinte, o texto diz assim, vindo o homem procurar fruto. Ele foi procurar fruto naquela figueira. E o que ele encontrou, não achou fruto. Não encontrou nada. E é interessante, se você entrar pelo caminho de Deuteronômio, de Números, ali, a lei, você vai perceber que se planta uma figueira, se espera 3 anos para a figueira crescer. Depois de 3 anos, ela vai começar a dar o fruto. Você não pode apanhar o fruto segundo a lei. Você vai apanhar o fruto no 7º ano. Você vai apanhar o fruto. Nesse caso aqui, já estamos no 9º ano ou mais. Então tem bastante tempo. Aqui tem a graça de Deus e agora tem também o caminho do Senhor de julgar. Tem bastante tempo para essa figueira, como eu e você, mudar de atitude, de opinião, à luz da palavra de Deus. Então o texto fala que ele foi procurar fruto naquela figueira, mas ele não encontrou. Estava tudo certo. Ela estava bem plantada, ela estava adubada, ela estava sob a fronte de uma vinha, tinha alguém cuidando dela, estava tudo certo, não tinha como, diz o pessoal, não tinha como errar, mas infelizmente aquela figueira não deu fruto. Aqui é um grande alerta para todos nós que estamos aqui, uma reflexão. Eu pergunto, como está a nossa vida diante de Deus? A sua e a minha. Como está a nossa vida diante de Deus? Tem fruto aí? Tem vida de Deus aí? Como está, para os casais, como está o nosso casamento diante de Deus? Nossa família é um modelo? Nossa família é um protótipo? Os vizinhos olham para nós e dizem, eles são cristãos. Os amigos olham para o seu filho, esse menino é cristão, pai educou bem. Olham para o relacionamento, marido e mulher, que bênção. Será que para os adolescentes que estão aqui e os jovens, hoje foi o final do culto da Liga do ano de 2025, sexta-feira foi o encerramento do Pulse, onde tinha tantos adolescentes aqui nesse lugar, junto com os pais. A pergunta é, como está a minha adolescência e juventude diante de Deus? Será que eu tenho dado fruto? Será que a minha vida é um portal onde as pessoas olham para mim e percebem Deus em mim? Ou será que eu sou só folha? Antigamente, quando eu me converti, o pessoal dizia, é o crente Raimundo, o pé na igreja e outro no mundo. E a gente brincava, tem que ser o crente cereja, os 2 pés na igreja, glorificando e adorando a Deus. Que tipo de crente eu sou? Agora para as pessoas mais velhas aqui. Cabelos brancos, experiências nas mãos. Como está a minha velhice diante de Deus? Eu tenho dado fruto? Os jovens olham para mim e dizem, eu quero envelhecer igual o irmão tal. Cheio de alegria, cheio de Deus, uma pessoa que inspira, uma pessoa que eu olho para ele e eu quero ser um velhinho assim como você. Ou será que o jovem vai dizer, não, eu não quero ser como esse irmão aí, não. Irmão cri-cri, irmão chato. A gente vai conversar com ele, não tem nada de Deus, é só. Como tem sido a minha vida e a sua vida? De 3 em 3 anos, aquele homem ia na vinha, segundo Deuteronômio 14, 21 e 28, ele ia lá na vinha, ele ia lá na videira apanhar aquele fruto, porque aquele fruto, segundo o texto da lei, era para ele abençoar os menos favorecidos. Então o fruto não era só para ele, o primeiro fruto era para abençoar os menos favorecidos, ou seja, a minha vida e a sua vida deve ser uma vida para abençoar as pessoas que estão no nosso entorno.
no nosso redor. Eu tenho que ser um bolsão de bênção para as pessoas que estão no meu entorno. Seja eu patrão, seja eu empregado, seja eu crente, seja eu na rua, seja eu no trânsito, seja eu na conversa, seja eu em qualquer lugar. Eu tenho que ser um tributo, um fruto para abençoar vidas. Irmãos, mais do que vir na igreja, que nós devemos vir, nós devemos ser homens e mulheres que dê frutos para a glória de Deus. Mais do que se assentar no banco, eu devo estar assentado junto com Cristo, reinando e exaltando e glorificando o seu nome. O que adianta você ser uma bênção aqui na igreja, e depois, quando sai daqui, quando acaba o culto, você é um problema lá fora. Uma pessoa cheia de confusão. O que adianta você ser uma bênção aqui na igreja e você ser uma pessoa carnal, impaciente, sem controle, sem temor, que mente, que engana, que fala mal, que é muquirana, que não ajuda ninguém, que é cheio de mequetrefe? Eu falei aqui na sexta-feira, não sei se ele está aqui, o Simon acho que não está aqui, né? O Simon, acho que não está aqui o Simon. Mas sexta-feira o Simon estava aqui, e conversando com o Simon é um menino aqui da nossa igreja, que se converteu aqui quando tinha 12, 13 anos, e depois ele foi embora para Buenos Aires, ele é publicitário, e depois de lá ele foi para agora esqueci o nome da... Buenos Aires, São Paulo, de São Paulo ele foi para Dubai, e de Dubai para Alemanha, para Berlim, tudo trabalhando, e depois ele foi contratado para trabalhar na Arábia Saudita. Então ele está lá na Arábia Saudita, e aí sexta-feira ele foi tomar um café lá comigo, com a Cida, lá em casa, para conversar sobre a vida dele e tal. E a gente começou a conversar, e lá na Arábia Saudita está só ele e a esposa dele. Quase 98% é lá onde nasceu o islamismo, pessoal. Medina, Meca. E o Simon está lá. E ele está lá como um cristão. Ele está lá testemunhando a fé dele. Ele está lá, longe dos olhos de todo mundo, e ele falando para nós a importância de ter fruto, a importância de ter caráter, a importância de viver uma vida que agrade a Deus longe, distante. Algum tempo atrás eu fui no banco, atrás de mim tinha uma pessoa, eu passei, a pessoa me cumprimentou, paz, eu digo paz, tudo tal, não sei o que, isso, aquilo, outro. Fui no caixa, o moço do caixa perguntou para mim, aquela pessoa que te cumprimentou, ele é da sua igreja? Falei, é da minha igreja, ele é crente. E aí ele me respondeu assim, se ele for crente, eu vou para o céu direto. Porque eu conheço todos os rolos desse cara aí. Me desculpa falar para ti, pastor. Esse cara aí é mó 101, esse cara aí é um trairão. E aí ele foi, e aí eu já fiquei até, eu sou negrão, mas fiquei vermelho. Tem folha, mas não tem fruto. É sal, mas não salga. É luz, mas não ilumina. O que adianta? O texto fala para nós que nós devemos dar fruto no lugar onde nós estamos plantados. Como eu falei do nosso irmão Simon lá na Arábia Saudita, Deus plantou ele lá, então você vai dar fruto lá. Deus te plantou lá em qualquer outro lugar, lá você vai dar fruto, na sua casa, em qualquer lugar. Você vai ser o mesmo que você está aqui, em qualquer lugar. Devemos dar fruto no lugar que estamos plantados. Por exemplo, na nossa casa. Nós devemos ser uma bênção na nossa casa. Não estou falando aqui em lar perfeito, pessoal. Eu sei muito bem como é que é o meu lar e a minha casa. Eu estou falando aqui de um Deus perfeito que mora num lar imperfeito. Lá na minha casa, onde Deus me plantou, que começa ali, né, porque o culto, a adoração, a proclamação, o evangelho, tudo isso se inicia, no lar, é na casa e se deságua na igreja. Lá na nossa casa nós devemos ser bênção.
É lá na nossa casa que nós devemos ser sábios. Saber o que eu vou falar, o que eu não vou falar na mesa, na hora de comer o pão, na hora da janta, em qualquer outro lugar. É fruto isso aí. É lá na nossa casa que nós devemos ser amorosos, sermos honestos, celebrar a verdade. Ah, não, isso aqui está errado. Não, isso aqui a gente não aceita. Seu filho com a esposa, celebrar sempre a verdade. É lá na nossa casa que nós devemos, como pais aqui, a maioria aqui são pais, sermos exemplos para os nossos filhos. O John Wesley falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ele escreveu muito livro, fez o movimento wesleyano lá no século XVIII, mas ele disse: eu aprendi mais Bíblia e teologia com a minha mãe do que todos os professores de Oxford. A minha mãe foi o fruto, a minha mãe foi o modelo para mim. A minha mãe foi a pessoa que eu via orar. A minha mãe foi a pessoa que falou de Cristo para mim. A minha mãe, eu aprendi mais teologia, disse John Wesley, do que com todos os meus professores. Lá no lar, lá na casa. Por quê? Porque é lá no lar, na nossa casa, que os filhos que estão aqui devem ser obedientes. Se eles não forem obedientes com os pais, não vão ser obedientes com o patrão, e não vão ter cadeias de autoridades. Vai ser tudo complicado. É por isso que a gente vê as pancadarias nas escolas, é por isso que a gente vê essa educação complicadíssima hoje no Brasil, que inicia, que deságua no lar. Porque ali não tem bolsões de autoridade. Os filhos não obedecem aos pais, porque os pais também não se impõem, não dão o fruto da justiça. São tragados pela chantagem emocional de batida de porta dos seus filhos. Então é lá no lar que os frutos têm que aparecer. É ali no lar que eu devo cultivar a paz em vez da guerra, o perdão em vez da mágoa, o diálogo em vez da confusão, a gentileza em vez do espalhamento. É na casa, é no lar. E na igreja? A mesma coisa. E na sociedade? Igual. É lá nessa sociedade, quando acaba o culto aqui, que homens e mulheres de Deus, mais do que carisma, tem que ter caráter. Como alguém já disse, adultos não fazem aquilo que eles acham que devem fazer. Adultos fazem aquilo que é certo. E o certo, a régua moral, para mim e para você, é Deus, é a Bíblia. Então, lá na sociedade nós devemos ser frutíferos, homens e mulheres de caráter, íntegros, sérios, pessoas de valor, como diz Charles Swindoll no seu livro. Ele falou uma coisa interessante: firme os seus valores numa geração sem valor. Firme o teu valor. Lá na sociedade. E na igreja, devemos ser frutíferos também, com os nossos dons à disposição de Deus. Sermos homens e mulheres que vivem uma vida de piedade, de oração, de leitura bíblica, de ser um abençoador, generosos. Eu acho que você deveria ter aplaudido mais, desculpe eu falar isso, quando o Vitor falou aqui, talvez o microfone não deu para captar, mas ontem, nosso irmão João Luiz, que está aqui da Ciência Social, e mais o nosso irmão Rafael, teve um evento do Ágape Dança, lá na arena, e foi arrecadado ontem 1/2 tonelada de alimento. Então eu vou falar, eu quero que você aplauda. Tá? Foi arrecadado ontem para a nossa campanha de Natal aqui, 1/2 tonelada de alimento. Amém? Amém. Para abençoar famílias. Para frutificar e abençoar. 1/2 tonelada. Obrigado. Então Deus está em busca de homens e de mulheres que, na verdade, adoram Ele em espírito e em verdade, em todo lugar. Não foi a crise da mulher samaritana? Jesus, aonde é que nós temos que adorar? É aqui ou é lá? Jesus falou, Deus é espírito. Jesus revela quem é Deus. Ele é espírito. Ele não é composto.
Ele é simples, interessante essa ideia da teologia sistemática, quando diz que Deus não é composto, Deus é simples. Então, Jesus é que falou isso, Deus é Espírito. E aí ele conclui, e importa que os seus adoradores adorem Ele em Espírito e em verdade. A adoração não é agora no local geográfico, a adoração é em todo lugar. É aqui, quando você está, é na sua casa, é no trânsito, é no seu trabalho, é em qualquer lugar. É lá que os frutos, as pessoas vão ver os frutos da tua vida. Esse cabra aí é gente boa. Esse cabra aí que eles vão dizer, ou esse crente, não, isso aí. Esse cabra aí, esse aí é sangue bom. Esse eu coloco a minha mão no fogo. Tem um monte de gente que está olhando para você. Eu já falei aqui que tem muita gente que não lê a Bíblia. Muita gente aí que não lê a Bíblia. Aí no mundão. A única Bíblia que ele vai ler é você, que se diz cristão. Então ele está olhando para você. Ele está ouvindo que vai sair da sua boca, que fruto que você vai falar. Ele está olhando para você. E se você falar alguma coisa na frente dele, ele pode falar todos os palavrões do mundo, porque ele não conhece a Deus. Mas se você falar um baita palavrão, ele vai dizer, peraí, meu amigo. Você não é crente? Cadê o fruto da sua língua? Cadê? Como dizia o Henrique está ali, né? O Henrique dizia para o pai da Cida não era cristão na época, e falava muito palavrão, aí o Henrique dizia, boca suja, vô, boca suja. Aí quando chegava perto dele, o seu Tomás não falava palavrão para ele. Então, irmãos, Jesus denuncia que aquela árvore ali, como eu e você, aquela árvore era infrutífera, não estava dando frutos. As nossas atitudes, às vezes, não agradam a Deus. Somos infrutíferos, ou seja, não damos frutos, às vezes de arrependimento. Às vezes, irmãos, não mudamos a nossa atitude. O final do ano está chegando aí. Será que teve alguma coisa que peraí, isso aqui eu tenho que mudar. Isso aqui o Espírito Santo já falou no meu coração, a palavra já falou, eu tenho que mudar, eu tenho que arrancar esse espinho da minha alma, eu tenho que sacar fora isso. O verso 7, já vou encerrar aqui. O verso 7 diz assim, pelo que disse o viticultor, há 3 anos eu venho procurar fruto nesta figueira. Eu não acho. Pode cortá-la, porque ela está ocupando um espaço. Verso 7 é o juízo de Deus. Pode cortar. É quando não mudamos, Deus pesa a sua mão contra nós. Eu sei que parece um pouco pesado isso, mas se você entrar na Bíblia eu poderia dar vários exemplos para você sobre como é que Deus vai trabalhando em nós. Deus usa 3 varas, Ele fala, Ele depois retira as coisas e depois Ele usa a 3ª vara. Ele fez isso lá no Antigo Testamento. Ele primeiro falou através dos profetas para o seu povo, o que vocês estão fazendo está errado, vocês têm que mudar. Por isso o movimento profético, todos os profetas lá do Antigo Testamento falaram a partir do Monte Sinai. Aí eles não ouviram, mataram até os profetas, alguns. O que Deus fez? Retirou. Então não vai chover mais. Vai ter uma crise aqui, por exemplo, com Elias. Elias falou, 3 anos não vai chover mais aqui. E não choveu e teve uma crise generalizada, um problema sério e tal. Eles não ouviram também isso. E aí Deus usou quem? Deus usou Nabucodonosor, a vara pesada do Nabucodonosor, e Deus usou o reino da Síria para tratar com o reino do norte, e Nabucodonosor para tratar com o reino do sul. Então, Deus está falando comigo, com você hoje, nessa última Santa Ceia do ano. Ele é o Deus do amor, do perdão, da misericórdia, como eu tenho pregado muito aqui, mas Ele também é um Deus que julga. E Ele nos dá o tempo para a gente fazer uma reflexão e dizer, eu tenho que mudar. Por isso que eu vou já para o verso 8, para não perder muito tempo, porque no verso 8, tem um negócio interessante aqui na sua Bíblia. Ele, porém, respondeu, a pessoa que trabalha ali para aquele homem, para o dono, ele respondeu, Senhor, deixa ainda mais este ano, que aí eu vou escavar ao redor dela, eu vou colocar estrume, eu vou trabalhar o solo para ver se ela dá fruto. E o que isso sinaliza para nós nessa noite? Sinaliza para nós
que em meio ao julgamento de Deus para a nossa vida, quando Deus vê um coração quebrantado e contrito, a nossa vida começa a ter uma direção diferente. Deus sempre nos dá uma nova chance para recomeçar. Sempre dá. Essa passagem é muito importante porque mostra que o vinicultor intercede pela figueira, intercede pela igreja, intercede por nós. E aqui o intercessor não é um homem comum, aqui o intercessor é Jesus Cristo. O Hebreus, o livro diz que Jesus Cristo é o nosso intercessor, ele é o nosso sumo sacerdote. É aquele que diz, não, eu vou trabalhar na vida dele, eu vou trabalhar na vida dela. E o nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que intercede, e o Espírito Santo é aquele que tem que nos convencer. Porque pela própria figueira, ela não conseguiria por ela mesma dar fruto. Nem você consegue por você mesmo dar fruto. Alguém de fora, ou seja, o Espírito Santo, a presença bendita de Deus em nossa vida, que produz em nós o fruto. Não é pelo nosso esforço. É pelo trabalhar de Deus na nossa vida. Espera mais um pouco, espera mais um ano, deixa eu trabalhar. Então, irmãos, ano de 2025 está indo embora. Tem 2026 para Deus trabalhar e arrancar aquilo que precisa arrancar da sua vida. Isso aqui eu não quero, isso aqui não é bom. Te joga isso aqui fora, isso aqui também não presta, isso aqui também não, eu te quero assim. E aí Deus vai tirando, como diz Hebreus, as coisas temporãs e vai colocando as coisas que são eternas, vai injetando em nós o seu Espírito Santo, vai trabalhando o nosso caráter, vai trabalhando a nossa vida, para que nós sejamos, como diz Romanos, igual a Cristo, igual a Jesus. Eu acabo falando que o apóstolo Paulo também trabalhou essa temática. O apóstolo Paulo, eu vou só ler o que ele escreveu. Ele diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e não cumprireis o desejo da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, disse o apóstolo Paulo, isso aqui está escrito em Gálatas, mas se a igreja DI, se os membros da igreja DI forem guiados pelo Espírito Santo, então nós vamos ser abençoados. E aí ele diz, por quê? Porque as obras da carne, quando uma pessoa não dá fruto, ele vai dar um fruto estragado. A Bíblia vai chamar isso de obra da carne. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulação, iras, peleias, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes. E aí ele acaba dizendo, mas o fruto, e aqui é o interesse para nós, porque é o que Jesus está nos ensinando, ele quer o fruto. Mas o fruto do Espírito é, primeiro, amor. Segundo, alegria. Terceiro, paz. Quarto, longanimidade. Quinto, bondade. Sexto, fé, mansidão e temperança. É esse o fruto que esse homem aqui falou para ele quando ele ia cortar. Ele disse, eu vou cortar. Ele disse, espera, a palavra ali é perdão. Espera mais um pouco. Eu vou cortar porque não está dando fruto. Passa ano, entra ano, e a pessoa não é um cristão autêntico. Então há uma intercessão. E a intercessão aqui é a intercessão do Cristo, que intercede e diz, calma, Pai, eu vou trabalhar na vida dele. E Cristo começa a trabalhar através do quê? Da pregação, e do Espírito Santo vai adubando a nossa vida, vai arrancando coisas, tirando pensamento impuro da nossa vida, tirando aquelas coisas que a nossa carne deseja, ele arranca e vai introjetando dentro de nós o fruto do Espírito. E qual é o fruto do Espírito? Não é frutos, é fruto do Espírito, é amor, é a paz de tudo, alegria, ser longano, paciente, ser uma pessoa benigna, bondoso, ter fé, ser manso, ter temperança, porque contra essas coisas não existe lei, diz a Bíblia. Amém, irmãos? Glória ao Senhor. Quero convidar você para ficar em pé. Nossa casa
nossa igreja, nosso lar, onde quer que nós formos, nós devemos ser homens e mulheres íntegros, de caráter, ou como diz a Bíblia aqui, frutíferos. Porque eu e você estamos plantados, sabe aonde? Em Cristo Jesus. E em Cristo eu e você podemos dar frutos. Seja uma bênção no lugar onde você está. Seja uma bênção lá para o seu vizinho, para o seu pai, para a sua mãe, na igreja, onde quer que você esteja. Seja um sal, seja um farol, seja uma luz, para que o nome de Deus seja exaltado na sua vida. E para que as pessoas possam olhar e dizer, que bênção. Isso aí não é uma figueira que Jesus Cristo vai cortar, não. É uma figueira que Jesus Cristo vai podar, trabalhar, adubar, para que dê frutos, frutos e mais frutos para a glória de Deus Pai. Aleluia. Não adianta ter folhas. Folha não enche barriga de ninguém. Tem que ter frutos. Tem que ter vida. Não adianta aqui levantar a mão, chorar, gritar e depois sair daquela porta lá, fazer tudo errado. Tem que ter fruto. Tem que ser um homem e uma mulher de Deus cheio do Espírito Santo do Senhor, para influenciar essa geração. A nossa geração é uma geração de folhas. Mas a igreja evangélica, ela tem que ser uma geração de frutos. Onde eles olham para nós e dizem, esse homem, essa mulher, esse jovem, esse adolescente, esse ancião, são pessoas sérias. Homens e mulheres de Deus que não se dobram diante da proposta indecente deste mundo tenebroso que está aí fora. Mais do que folhas, porque a figueira tinha muitas. Jesus está em busca do fruto da vida, que eu e você devemos viver, como eu sempre falo aqui, na arena deste mundo. Feche seus olhos em nome do Senhor Jesus.